Pessoal, começando mais um vídeo aqui no PTK e Pipoca, sejam vocês todos muito bem-vindos. Eu sou o Patrick Acioli e hoje nós vamos falar de Aquaman 2, O Reino Perdido. Filme aí que está estreando aí nesta reta final de 2023, novamente dirigido pelo James Wan e trazendo aí novamente o Jason Momoa como Aquaman, Patrick Wilson e Yahya Abdul-Mateen II. Também temos aí Amber Heard, Nicole Kidman, Dolph Lundgren e grande elenco para encerrar aí o universo estendido da DC. E eu vou trazer aqui para vocês o que achei dele, mas primeiro eu vou pedir para você o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora. É muito importante para aumentar nossa comunidade também que você clique aí no sininho para sempre receber notificações, ficar sempre ligado por aqui. Tenho certeza que você vai curtir os vídeos. Vou rodar a vinheta e a gente volta para falar de Aquaman 2, O Reino Perdido. Bom, assim como foi todo o universo estendido da DC, Aquaman 2 é bastante irregular. Eu gosto muito do James Wan. O James Wan é responsável por muitos filmes de terror que eu curto muito. Gosto inclusive do primeiro Aquaman ali, tem algumas ressalvas aqui ou ali, mas eu gosto essencialmente do filme. E esse aqui pra mim ele é muito complicado, ele é muito mais confuso. É um filme completamente ali que eu consigo sentir ali que existe uma ideia, existe uma história. Eu vejo isso em alguns aspectos. Eu gostaria de gostar mais dele. Eu gosto do Momoa, não acho ele um ator incrível ali, mas ele tem um certo carisma. Eu acho que ele funciona na proposta desse Aquaman. O Patrick Wilson é um grandioso ator, eu gosto muito do trabalho dele e eu acho que ele realmente aqui é muito bom, porque a gente tem esses dois a maior parte do tempo, né? O James Wan disse que no primeiro filme ele pensou em algo ali como Tudo por uma Esmeralda, né? Temos uma dinâmica ali de busca junto com um romance, etc. E aqui até por isso ele tirou um pouco da participação da Mera ali, da Amber Heard, porque ele queria realmente fazer alguma coisa como Tango e Cash aqui, que aí é a dinâmica do Jason com o Patrick. E aí eu acho que a dinâmica até funciona, porque como eu disse, o Momoa tem carisma, o Patrick Wilson é um bom ator, eu acho que até funciona de certa forma, mas eu acho que o filme ele tem uma progressão muito truncada, e isso se deve a dois fatores essenciais para mim que acabam fazendo com que eu não me envolva no filme verdadeiramente como eu acredito que seria a proposta ali do Wan, que é a montagem. Eu acho ela muito vazia assim, porque ela tem cortes muito abruptos que acabam não funcionando para mim. Eu acabo não me envolvendo porque ela é muito episódica. A gente tem ali eles indo de lugar a lugar em busca de questões ali, que eu não vou entrar em spoilers aqui, mas esses momentos parecem muito descolados porque a montagem não consegue fazer uma questão mais retilínea, uma coisa mais tênue, uma coisa que funcione mais, que progrida ali, que você veja que existe um fio narrativo. A costura para mim acaba se perdendo na forma que a montagem ela faz a edição ali. E também a trilha sonora. Eu acho a trilha sonora completamente perdida, porque ela não cria atmosfera, ela às vezes parece completamente off do que está acontecendo, e a edição de som também ela acaba sendo muito complicada ali, porque a gente tem às vezes uma trilha sonora e entra uma outra que não tem nada a ver, sendo que todo o trabalho ali de mixagem, sonoplastia, etc, tá perdido em relação à música que está tocando. Então assim, eu me perco completamente nessa questão do som também, para mim é um grande problema assim. Eu acho que o Wan dirige até de forma interessante em alguns momentos. Eu gosto do visual e tudo mais, apesar de eu achar que não traz uma identidade tão grande para todos os lugares que eles vão visitando. Eu acho que muita coisa é parecida com muita coisa, mas eu gosto ainda das cores e tal. Eu acho que existe um bom trabalho de cinematografia ali até certo ponto. Eu acredito que a história ela é um roteiro muito básico também. Existe um roteiro aqui muito básico. Eu acho que é uma história de certa forma funcional, é um meio para chegar num fim, mas eu acho que poderia ter ganhado em outras questões. Eu acho que mesmo o roteiro sendo básico, a gente já viu vários filmes que tem roteiros básicos aí, mas ele consegue elevar a história com outros aspectos técnicos e criativos ali, e aqui eu acho que não consegue. Eu acho que o Yahya Abdul-Mateen II também é um ótimo ator ali, ele que faz o Arraia Negra aqui, que é o principal vilão do filme, mas eu acho que o arco dele é completamente perdido, assim, porque ele tem muita motivação, mas essa motivação fica para segundo plano e existe só um momento ali final com uma frase que leva a uma atitude que eu fico assim, nossa, mas por que eles não desenvolveram exatamente essa ideia aqui?
tem umas coisas completamente que não fazem sentido ali. Eles têm uma batalha final ali com um vilão e etc ali. E a forma como existe essa derrota, né? E aí eu acho que não é nem spoiler, porque, né, você espera que o vilão seja derrotado de certa forma ali e tudo mais, é completamente risível. Porque assim, ele estava... Vou tentar aqui dar um máximo de informação sem spoiler, tá? Ele estava numa situação há muito tempo, e aí agora nesse filme ele sai dessa situação e tem esse momento ali no final. A forma como ele é derrotado é uma forma pífia e risível, porque ela poderia ter sido feita há muitos anos atrás. Então, o que é feito para encerrar aquele problema hoje, poderia ter sido feito muito tempo atrás, e não faz sentido não ter sido feito, ter sido feita outra coisa para que esse problema tivesse que ser resolvido agora. Então, assim, são questões que eu fico assim, caraca... Roteiro muito básico, roteiro ali cheio, que tem um furo, que tem uma coisa aqui e ali. Mas eu acho que se a gente tivesse, de repente, uma montagem mais fluida, mais interessante, mais atrativa, assim como uma trilha sonora que casasse melhor, que envolvesse mais a gente, que criasse uma atmosfera mais interessante, eu acho que o filme poderia ali, a gente entender que era uma história funcional, que era básica ali, mas a gente se envolver na aventura de qualquer forma, como eu falei, tem muitos filmes com roteiro básico que conseguem envolver a gente, que conseguem ser filmes grandiosos ali, porque eles ganham em outras questões. E aqui, simplesmente, isso não acontece. Eu acho que é um filme que termina de forma agridoce, esse universo que realmente foi calamitoso aí para Warner, para DC e tudo mais. Eu acho que foi um universo muito irregular. Eu acho que a gente teve muitos problemas ali, acho que mais problemas do que acertos e momentos interessantes, tanto que o primeiro Aquaman foi o único filme a bater 1 bilhão. Tem poucos filmes ali que a gente tem um consenso positivo assim. Então eu acho que realmente ali ele termina como foi todo esse universo, muito irregular, muito confuso, muito complicado. Eu vejo boas intenções do Wan, vejo que ele buscou fazer um trabalho bem pensado, que fosse criativo, que bebesse em algumas fontes que ele gosta muito, como o terror. Ele já tinha informado que bebeu lá no terror italiano Planeta dos Vampiros, lá de 1965. Você vê realmente algumas ideias ali que levam um pouco para esse caminho e tal, mas eu acho que o grande estofo, a grande ideia, toda essa questão realmente que seria o grande fio narrativo aqui, ele se perde um pouco ali. Existe essa dinâmica Tango e Cash com o Arthur, né, o Aquaman e o Worm, mas eu acho que por a montagem ser muito episódica, por as coisas parecerem um pouco truncadas, por ficar um pouco sem emoção, eu acho que complica. A gente tem ali o Aquaman casado agora com a Mera, ele é pai de um filho com ela, né, isso foi mostrado ali nos trailers, mas a relação deles é completamente inverossímil para mim. Ele tem uns momentos ali, tipo, não faça isso com a minha esposa e não sei o que e tal, mas você não vê uma real relação entre os dois, para você entender que existe amor ali, que existe um relacionamento ali, que ele defenderia ela, que ela defenderia ele. Parece realmente que eles têm ali um relacionamento, porque isso fica falado, né? Essa é minha esposa e tudo mais, ele é o meu marido e etc. Eu sou a rainha, ele é o rei, papapá. Mas eu não vejo realmente uma relação acontecendo ali em tela, e nada vai tirar da minha cabeça que isso foi em questão da edição, em questão de tudo que aconteceu com a Amber Heard aí nos últimos meses e etc. E não necessariamente que o Wan simplesmente foi lá e pensou em trabalhar a história dessa forma, que o roteiro foi pensado assim, e a gente vai ter um romance aqui, a gente vai ter uma história de amor, a gente vai ter esse casal e a gente não vai desenvolver nada, a gente não vai ter um momento ali para mostrar para o público, sem precisar ficar falando que eles são um casal, que eles estão vivendo agora uma família e etc. Eu acho que realmente é um trabalho de edição ali que é picotado, que é ruim, e acaba aí perdendo muitas questões da história, e aí é uma grande tapeçaria que eu realmente acho que falta muita costura ali para realmente ser alguma coisa envolvente. Eu acho que algumas coisas são legais, assim como eu falei, eu gosto de alguns visuais, eu gosto de alguma coisa ou outra ali que o Wan faz na direção. Eu acho a dinâmica do Momoa com Patrick Wilson boa ali, etc. Mas no todo é um filme bem medíocre assim, que é bem mediano. E quando eu saio do cinema, a sensação que eu sinto é que bom que finalmente esse universo terminou. O vídeo de hoje vai terminando por aqui, espero que vocês tenham curtido. Se já foi aos cinemas assistir Aquaman 2, deixa aí nos comentários o que você achou do filme. Também não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. A qualquer momento a gente se vê aqui de novo. Tchau, tchau.